E para lá eu entendi que le livre d'Ecclésiaste est écrit par Salomon. Que o livro do Eclesiastes foi escrito por Salomão. En ce temps-là, il était encore roi d'Israël. Naquela época, como rei de Israel. Salomon a écrit. Salomão escreveu. Il a écrit Proverbes. Ele escreveu também o livro de Provérbios e o livro da sabedoria. Il a écrit Ecclésiaste. Ele escreveu também Eclesiastes. Il a ajouté Ecclésiaste. E acrescentou Eclesiastes. Et en lisant la parole, Lisando a palavra, la Bible montre clairement comment Salomon était. A Bíblia nos mostra claramente como era Salomon a Salomão. commencé dans le chapitre 1 Ele iniciou no capítulo 1, à décrire tout ce qu'il avait eu à faire. escrevendo tudo o que tinha a fazer na Il vida. a commencé dans le chapitre 1 et le chapitre 2. Nos 9 primeiros capítulos, Salomon a commencé à parler de tout ce qu'il a constaté. ele começou a falar de tudo que ele havia constatado. Salomon a eu à faire un bilan. Ele fez projeto, relatório, Évaluation uma avaliação sur sa vie. sobre a sua própria vida. Salomon avait de la grandeur. Il avait de la grandeur. Ele era homem, ele tinha Il grandeza, avait de l'argent. ele tinha dinheiro, Il avait de l'or. ele tinha ouro, Il avait des domestiques. ele tinha muitos Salomon servos, avait tout. tinha tudo que pode imaginar. Il avait le phare. Ele tinha mulheres, Mais il s'est décidé de pouvoir examiner sa vie. mas ele decidiu de olhar para si e fazer uma avaliação. Et il a conclu une chose. Entendeu uma coisa? Il a dit tout est vanité. Ele disse: tudo é vaidade. Imaginez-vous un roi Imagina rei qui a tout acquis que teve tudo na vida et après e depois il arrive à dire tout est vanité. chegando a dizer que tudo é vaidade. Il a eu de l'or, il a eu de l'argent, Ele teve ouro, dinheiro, mais il dit disse cet or, cet argent, esse ouro e n'est esse que de dinheiro la vanité, é apenas vaidade. n'est que de la vaine gloire. É, Tout est vanité. tudo é vão. Mais le plus important, c'est quoi? Mas o que é mais importante? La sagesse qui est traduite par Salomon A sabedoria traduzida por Salomão. nous apprend la première des choses, Nós temos a primeira coisa, c'est de pouvoir faire l'évaluation de notre vie. é fazer justamente a avaliação Qui da est nossa le vida. Qui que tu sois, Não importa o que qu'est-ce você que tu é, fais, não importa o que você tu vas faz. toujours arriver à faire l'évaluation de ta vie. Há uma vez tem que chegar a fazer uma Tu vas avaliação de toujours sua arriver própria. à faire le bilan de ta vie. Tem que fazer uma avaliação da tua Il faut vida. toujours voir où est-ce que ça marchait, où est-ce que ça n'a pas marché. Saber onde está dando certo, onde está dando certo. Je me poserai la question, faire l'évaluation par rapport à quoi? Às vezes você vai perguntar, vou me avaliar em relação ao quê? N'est-ce pas au début de l'année? Não é no início do ano? N'est-ce pas au début de l'année? Não é no início Tu do ano fixer certains objectifs. temos alguns objetivos. Chacun de nous a eu à se fixer certains objectifs. Cada faz alguns objetivos. Moi je veux faire ça, moi je ferai ceci. Eu vou fazer assim, Moi je eu vais vou fazer arriver à ce assim. point. Moi je ferai une telle formation. Eu vou fazer uma tal Je formação. verrai au mois de mars avoir un tel travail. Eu quero alcançar Je verrai trabalho que Dieu me seguinte. bénisse de telle forme. Eu quero que chegue de tal forma. Mais maintenant nous sommes au mois de novembre. Mas agora estamos no mês de novembro. Quel est ton bilan? Qual é a sua avaliação? Ton bilan est-il positif Foi positivo ou négatif? ou negativo? Salomon arrive à faire le bilan de sa vie lorsqu'il était roi. Salomão chegou a fazer sua avaliação quando ainda era rei, Il dit tout est vanité. dizendo tudo é vaidade. Il savait son début, Ele sabia o seu começo il a su sa fin. e ele entendeu o seu fim. Écoutez avec moi, l'évaluation te permettra de pouvoir connaître ton début. Escuta-me, L'évaluation te permettra de connaître ton début, a avaliação vai te ajudar a conhecer o teu princípio mais de connaître ta fin. e também conhecer o teu fim. Quand tu as ton bilan bien tracé, Quando a tua avaliação está muito tu sais bem que tu viens de là, realizada, tu sais que tu viens d'un point você sabe, tu vem de um canto et tu vas dans cette direction tu está précise. indo numa certa direção, Tu vas dans cette direction précise. você está indo numa certa direção preciso. D'où tu viens Da onde vem, et de là où tu vas. da onde vai. J'aimerais t'annoncer quelque chose E eu quero te anunciar uma coisa prophétique. profética. Là où tu vas, Aonde tu vai, Dieu est déjà allé. Deus já está lá. Alléluia. Alléluia. Amen. J'ai compris cela.
tu vas, aonde tu vai, Dieu est déjà allé. Deus já chegou lá. Glória a Donc Deus. c'est-à-dire quoi? E o que Là où, quer toi, dizer isso? là où toi tu vois, Aonde tu vê, Dieu a déjà arrangé toutes les choses. Deus já Quand toi tu n'arrives pas. todas as coisas quando você chegar. Est-ce que quelqu'un a compris cela? Alguém entendeu? C'est-à-dire quoi? O que quer dizer isso? Tu es maintenant au mois de novembre. Você está no mês de novembro. Et tu te dis que tout ce que Dieu a promis en janvier, en février, en mars, en août, en juillet, Tudo que Deus te prometeu desde o mês de janeiro até o mês de julho, cela ne s'est pas accompli. ainda não se cumpriu. Et tu te dis, mais Seigneur, il me reste qu'un mois. E você está dizendo, mas Senhor, olha para mim. Allez, un mois aussi là. O ano está terminando. Allez, un mois aussi là. O ano já está acabando. Laisse-moi t'annoncer quelque chose. Eu quero te anunciar uma Avant coisa. que tu n'arrives en décembre, Antes que você chegasse ao mês de Dieu dezembro, t'a déjà précédé en décembre. Deus já viu o mês de Dieu dezembro. t'a déjà Alléluia. précédé en décembre. Deus já Eu chegou no mês de creio. dezembro. D'où tu viens, Da onde veio, marque ton commencement. Marque ton commencement. marcou o princípio. Là où tu vas, Aonde você vai, c'est la fin. é o final. Et je lisais. E eu J'ai lisé. dizia, J'ai lisé. eu lia, J'arrive au chapitre 3 du verset 11. no capítulo 3, versículo La 11, Bible a Bíblia me dit diz que Dieu fait toutes choses Deus faz todas as coisas bonnes bem en son temps. no seu tempo. Aleluia. Dieu fait Amém. toutes choses bonnes Deus faz todas as coisas en melhor son temps. no seu tempo. N'est-ce pas? Entre le début et la fin, il y a une notion du temps. Entre o princípio e o final existe uma noção de tempo. Est-ce que quelqu'un me comprend? Entre Amém. le début et la fin, il y a une notion du temps. Há uma noção de tempo entre o princípio e o fim. Alors c'est par là que je trouvais le terme de Sébastien. É para lá que eu entendi La notion du temps. a noção do tempo. Deux points. Dois pontos: Le kairos o kairos et le chronos. e o cronos. La notion du temps. A noção de Le tempo: kairos o kairos et le chronos. e o cronos. Kairos, K-A-I-R-O-S. Kairos, K-A-I-R-O-S. Et le chronos, C-H-R-O-N-O-S. Cronos em português, C-R-O-N-O-S. Alléluia. Aleluia. Est-ce que je peux avancer? Alléluia. Aleluia. Dieu est en Seigneur. Deus está aqui. La Bible dit que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. A Bíblia diz que Deus faz as coisas melhor no seu devido tempo. Là, c'est Salomon qui parle. É o Salomão que está falando. Et si nous regardons bien cette phrase, Se observarmos bem nous avons esse deux versículo, choses. Nous pouvons retirer deux choses de nós cette phrase. vamos perceber duas coisas La importantes. première des A choses, primeira coisa c'est é Dieu fait toutes choses bonnes. Deus faz as coisas bem melhor. Dieu fait toutes choses bonnes. Deus faz as coisas bem melhor. Dieu fait toutes choses bonnes. Deus faz as coisas bem melhor. Fait toutes choses bonnes. Ele faz as coisas bem melhor. Fait toutes choses bonnes. Ele faz as coisas bem melhor. Avec le temps et les circonstances. Independentemente de Ele é o Senhor de tempo e das circunstâncias. Daniel 2:21 dit, lui, il change le temps et les circonstances. Ele muda tempos e circunstâncias. C'est-à-dire quoi? O que quer dizer isso? Que Dieu a la capacité de prendre le temps Deus tem a capacidade de deixar o tempo. en ta faveur. Dieu a la capacité de prendre les circonstances Deus é capaz de tomar et de circunstâncias changer e mudar en notre faveur. em nosso Aleluia. Aleluia. Alléluia. Alléluia. N'est-ce pas un père responsable? N'est-ce pas un père responsable? Não é um pai responsável. Dieu est un père responsable. Deus é um pai responsável. Et lorsque j'ai lu cette phrase, Dieu fait toutes choses bonnes en E son temps. quando eu leio esse versículo, Je ne Deus suis pas faz as allé coisas loin. melhor. Je ne suis pas allé loin. Eu não fui além. L'Esprit de l'Éternel m'a ramené vers le commencement de toutes O choses. Espírito Santo me levou no começo de tudo. L'Esprit Saint m'a ramené à la Genèse. Ele me levou no livro de Gênesis. Je ne puis dire que toute chose est bonne Eu posso dizer todas as coisas melhores si je n'examine pas sem examinar l'œuvre que Dieu a faite. a obra que Deus havia feito. Alléluia. C'est quoi l'œuvre de Dieu?
Qual é a obra de Deus? A Bible me dit. A minha Bíblia diz: Au commencement, o começo, Deus cria. Au commencement, Dieu créa. No começo, Deus criou. Au commencement, Dieu créa le ciel, No le começo, ciel et la terre. Deus criou os céus e a terra. Genèse chapitre 1. Gênesis capítulo 1. La terre était informe et vide. A terra era sem forma e vazia. Il y avait de ténèbres à la surface de l'abîme. Havia trevas sobre a face Et das águas. l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de eaux. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das J'aime águas. bien ces versets. Eu gosto muito desse versículo. A Bíblia Il y diz: a deux choses contradictoires. há duas coisas Il y contraditórias. avait de ténèbres au-dessus de l'abîme, au-dessus de la As terre, trevas sobre o abismo, sur la surface de l'abîme. sobre a face do abismo. Mas L'Esprit de o Dieu Espírito de Deus se mouvait se movia au-dessus. sobre a face das águas. La présence de l'abîme n'a pas empêché la mouvance de l'Esprit. Les circonstances ne peuvent empêcher la mouvance de Dieu dans ta vie. As circunstâncias não podem impedir o mover de Deus na tua vida. La main de Dieu dans notre As circunstâncias não podem impedir a mão de Deus na tua taille du vida. problème. Ali onde está o problema. Quelle que soit la taille du problème, Independentemente da grandeza do problema, quelle que soit la forme du problème, independentemente da forma do problema, Dieu est capable de se mouvoir, Deus é capaz de se de mover percer ses problèmes, e percer furar o problema et te dire, ma fille, mon fils, la solution est là. e dizer que a solução está lá. Alléluia. Aleluia. Mais c'est là que pas les problèmes. E não é ali o La problema. Bible dit que Dieu dit A Bíblia diz que Deus disse que la lumière soit, que haja luz que la lumière fut. e houve luz. Et E Dieu Deus dit, disse. il dit que la lumière était bonne. Viu que a luz era boa. Il dit que la lumière était bonne. Viu que a luz era boa. Remarquez avec moi, à chaque fois que Dieu créait, Eu percebi que todas as vezes que Deus à la fin de criava, la création, à la fin de la journée, no final do dia, la Bible souligne clairement a Bíblia diz que claramente, Dieu constatait. Deus constatou, Il constatait que constatava la création était bonne. que a criação era boa. Alléluia. Aleluia. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alguém Est-ce entende? que quelqu'un me comprend? Alguém entendeu? Du néant, du néant, Do nada, du néant. do nada, Il a pris quelque chose Deus toma uma coisa et après il dit, e disse, c'est bon. é bom. Du néant, Do nada, il a formé quelque chose ele faz uma coisa et puis il dit c'est bon. e diz que é bom. J'ai dit à quelqu'un ce matin, Eu estou dizendo a alguém nessa manhã, du néant, do nada, Dieu va former quelque chose que tu n'as pas. Deus vai formar uma coisa na Et tua vida. toi tu diras E você vai dizer que c'est bon. que isso é bom. C'est le plus lui qui dira que c'est bon. Não é mais Deus que vai dizer. Puisqu'il a déjà dit que Porque c'est bon. Ele já disse. Mais c'est cette fois-ci, ça sera ton tour. Mas dessa vez é a tua Toi vez. qui, Você vai dizer. cette Amen. bénédiction est bonne. Essa Amém. bênção é de Aleluia. Aleluia. Alléluia. Aleluia. Dieu créa, Deus criou oui, il vit, e viu. il regarda. E viu À Kelly, e aquilo, à Dali. À Kelly, aquilo, à Dali, le deuxième jour. À Kelly, il confie. ele criou, Il crie, à Kelly, et puis il constate. Le troisième jour. constatou no terceiro dia, Il crée encore le quatrième jour. no quarto dia criou, Il constate. e Le cinquième constatou jour. Le no quatrième quinto dia, jour. Le cinquième jour, il crée. no quinto dia Il cria constate. e constatou. Le sixième jour. No sexto dia, Oh, c'est le sixième jour qu'il crée alors. é o sexto dia que criou o homem. La créature la plus belle, la créature la A plus belle du monde. criatura mais bela do universo. Et il dit, E disse, au verset Genèse chapitre 1, 31. Gênesis Chapitre 1, verset 31. capítulo 1, versículo 31. Il constata que tout ce qu'il a créé était bon. Ele viu que tudo que havia criado era bom. Il y a deux actions que j'ai retenues. Há duas ações que eu guardei. Dieu créa, Deus criou puis il a constaté. e constatou. Dieu
n'a pas constaté. Deus não constatou. Oui, il a créé. E depois cria. Dieu créa. Ele criou. Il a constaté. Depois Le problème constatou. avec l'église, c'est O quoi? problema na igreja é o quê? Lorsque Dieu a délivré une promesse, Quando Deus libera uma promessa, lorsque Dieu a libéré une promesse, quando Deus liberou uma promessa, l'église veut juste voir. a igreja, ao invés de ver, L'église est pressée de voir. a igreja é apressada de ver. Sans laisser Dieu créer. Sans laisser Dieu créer. Sem deixar Deus criar. Tu veux vite voir ce contrat qui, au mois de février, Você se precipita de ver o que falaram no mês de fevereiro, ne laisse pas le temps à Dieu mas você não deixa o tempo a Deus qui puisse amener à l'œuvre jusqu'à sa fin para que Ele leve a sua obra até o fim et délivrer. e te dar. C'est ça le problème de l'homme. Esse é o problema do homem. Imaginez-vous avec moi, Imagina si Dieu se Deus regardait olhasse avant de créer, antes de criar, est-ce qu'il allait créer le monde? Ele criaria o mundo. Si Dieu tenait compte de l'abîme, Se Deus tenait compte de l'abîme, tomasse conta do abismo, si Dieu tenait compte du ténèbre, se Ele tomasse conta das trevas, est-ce qu'il allait créer? será que Ele criaria? Point d'interrogation. Ponto de interrogação. C'est-à-dire quoi? O que quer dizer isso? Que Dieu n'a pas tenu compte du vide et de la gravité de la terre pour créer. Não tomou conta das trevas nem do abismo Je para vais parler criar. à quelqu'un en ces Ele quer dizer a alguém nesse lugar. Lorsqu'on libère une parole prophétique sur toi, Quando é liberada uma palavra profética na sua du vida, comment, du pourquoi, du comment, não se pergunta como, ne tiens pas compte du comment não tome conta de como e quando. et du quand. E quando? Tout ce que tu dois te préoccuper, Tudo que você deve se preocupar é deixar Deus trabalhar. laisse Dieu travailler. Deixa Deus trabalhar. Laisse Dieu travailler. Deixa Deus trabalhar. Même si ça traîne. Ainda que demora. Je t'annonce ce matin Eu falo nessa manhã. qu'il est dans son 5e jour. Deus está no quinto dia. Il est dans son 5e jour. É no quinto dia. Même si la promesse tarde. Ainda que a promessa demora. Oh, je vois dans mon esprit une promesse de Eu Dieu. vejo no Espírito a promessa se cumprir. Ça fait 4 ans déjà. Há 4 anos ainda. Ah, je te dis que tu es dans ton 4e jour. Eu te digo, você está no quarto dia. Attends jusqu'au 6e jour. Espera no sexto dia. Ne vois pas d'abord le Não olha ainda. laisse Dieu créer. Deixa Deus criar. Laisse Dieu créer. Deixa Deus criar. Mon frère, on m'a promis quelque chose, un Te travail. prometeram uma coisa. Et tu n'as pas de qualification, tu n'as pas de diplôme pour E l'avoir. você não tem qualificações nem Je diploma te para dis ce fazer. matin, Mas eu te digo nessa manhã, Dieu est dans son 4e jour. Deus está ainda no seu quarto Il dia. arrivera au 6e jour. Porque vai chegar no sexto dia. C'est alors qu'il créa l'homme. Então ele criou o homem. C'est dans le 6e jour qu'il a fait sortir l'homme. É no de sexto l'homme. dia que ele tirou o homem. L'homme n'est pas venu au 2e jour. O homem não veio no segundo L'homme n'est pas dia, venu au 3e jour. nem no terceiro dia, L'homme n'est pas venu au 4e jour. nem no quarto dia. L'homme est venu afin de toutes choses. Ele veio no fim de todas as Il a coisas. fini de créer. Quando terminou de criar, Il dit maintenant, ele disse: créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. façamos o homem à nossa imagem segundo a nossa semelhança. Attends, laisse Dieu créer. E deixa Deus criar. Ne sois pas pressé de te Não lancer. se precipita. Ne sois pas pressé. Não se Sois precipita. patient. Seja Attends le paciente. 6e jour. Espera o Laisse sexto la dia. promesse mûrir. Deixa a promessa amadurecer. Et c'est alors Então que tu verras de tes propres yeux. verás o cumprimento Est-ce que quelqu'un com teus olhos. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alguém se entendeu? Et le bilan de Dieu, A avaliação de Deus, c'est de toutes choses bonnes. todas as coisas são boas. Genèse 1:31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Versículo Et voici, 31. Deus viu que tudo que criou cela era bom. était très bon. Era muito bom. Cela était très bon. Isso era muito bom. Cela était très bon. Isso era muito bom. Et je me disais, est-ce que c'est Dieu lui-même qui avait constaté la beauté de son œuvre? Deus, Ele mesmo constatou a beleza da sua obra. Je me suis dit non, je me suis dit non. Eu me disse que não. Il y a aussi quelqu'un d'autre dans la Bible. Há também alguém na Bíblia. 1 Timothée chapitre 4 verset 4.
1 Timothée, 1 Timóteo, capítulo chapitre 4, 4, verset 4. versículo 4. La Bible dit là, c'est l'apôtre Paul qui parle. Aqui é o apóstolo Paulo que está Tout dizendo: ce que Dieu a créé tudo que Deus criou est bon. é bom. Tout ce que Dieu a créé est Tudo bon. que Deus criou é bom. C'est-à-dire quoi? Quer dizer, L'apôtre voulait nous rassurer o apóstolo que ce queria que nos Dieu a assegurar créé est réellement bon. o que Deus criou é realmente bom. Bien-aimé, Bem amado, si ta bénédiction traîne encore, se a tua bênção ainda demora, c'est-à-dire é porque que cette bénédiction essa bênção est encore dans l'usine de Dieu. está ainda no processo de Deus. Si cette bénédiction Se traîne, essa bênção demora, quer dizer, c'est encore dans l'usine de Dieu. está ainda no processo de Deus. Je vais m'éclaircir. E eu quero esclarecer: C'est comme ça qui traîne, o que te disseram que está demorando, dire quer dizer, que Dieu est en train de mettre des filles. Deus está colocando acabamento. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Alguém entendeu? Si ça tarde, Se demora, Dieu est en train de mettre de filles. Deus está fazendo o acabamento. Pourquoi? Por quê? Dieu ne peut te donner Deus não pode te dar une chose moins bonne. uma coisa menos melhor. Dieu ne peut te donner une chose moins bonne. Deus não pode te dar uma coisa menos melhor. Quel que soit le temps que ça prendra, Não importa o tempo que demorará. attends, Espera, attends, espera, attends. espera. Le temps que ça traîne, O tempo que demora, Dieu est en train de perfectionner son Deus œuvre está aperfeiçoando pour toi. para você. Pour toi. Para você. Quand ça traîne, Enquanto demora, Dieu perfectionne son œuvre Deus pour toi. está aperfeiçoando a sua obra na tua vida. Quando demora, Ele aperfeiçoa a sua obra na tua vida. Pour qu'une œuvre soit parfaite, Para que uma obra seja perfeita, il faut que cette œuvre soit bien faite. é importante que essa obra seja perfeita. Que ça soit bien fait, Para que seja bem feita, ça prend du temps. toma tempo. Arrête de te lamenter. Arrête de pleurer. Chega de chorar. Ne pleure plus. Não chore Ne mais. pleure plus. Não chore mais. S'il a eu avant toi, s'il a eu avant toi, Se ele tomou avant toi, antes de você, c'est-à-dire, quer dizer, son heure est arrivée. a tua hora não chegou ainda. Son heure est arrivée. A hora chegou. S'il a eu avant toi, Se ele tomou antes de você, c'est-à-dire, quer dizer, son heure a hora dele, c'est arrivé avant toi. o tempo dele chegou antes de você. Tika Yazo. Deixa ele. Deixa. Laisse-le se réjouir. Deixa ele se alegrar. À défaut, réjouis-toi avec lui. Há momento que não se regocija com ele. À défaut, réjouis-toi avec lui. Às vezes, Mais sache que saiba que ton œuvre traîne, a tua obra está puisque demorando. Dieu veut la perfectionner. Porque Deus está Ta aperfeiçoando. bénédiction traîne, A bênção puisque Dieu demora. veut la rendre Porque parfaite. Deus quer torná-la Dieu perfeita. ne veut pas te donner quelque Deus chose não pode te dar uma coisa juste pour te donner. menos melhor. Car Porque tout ce qu'il fait tudo que ele faz est bon. é bom. Alléluia. 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 Aleluia. Mais la deuxième des choses, A segunda coisa, la deuxième des choses, a segunda coisa, c'est Dieu fait toutes choses en son temps. Deus faz todas as coisas no seu devido tempo. Dieu fait toutes choses en son Deus temps. faz todas as coisas no seu devido tempo. Première des choses, il fait toutes choses bonnes. A primeira coisa, ele La faz deuxième des tudo choses, il bom. fait toutes choses en son A temps. segunda coisa, ele faz tudo no seu devido tempo. Lorsque nous voyons en son temps, Quando olhamos no tempo, le pronom son est les pronoms, o son pronome som est un pronom possessif. é pronome Processivo. possessivo. Donc s'il y a son, Quando há som, il y a aussi mon, il y a há aussi mon, também meu, il y a aussi ton, há também il y a teu, aussi notre, há também il y a nosso, aussi votre, há também o il y vosso, a aussi leur. há também o deles. Alléluia. Mais Aleluia. la Bible ne dit pas A Bíblia não disse que Dieu fait toutes choses bonnes que Deus faz todas as au coisas temps du boas. passé partout. No, Au temps du passé partout.
No tempo do pastor Patu. Puisque le pasteur Patou qui avait déclaré. Porque o pastor Patu que declarou. La Bible dit. A Bíblia diz. Dieu fait toutes choses bonnes. Deus faz todas as coisas En boas. son temps. No tempo dele. Ce n'est pas le temps des hommes. Não é nosso C'est tempo. le temps de Dieu. Mas é o tempo de Deus. Ah, s'il y a un temps de l'homme. Se há um tempo do Il y a homem, aussi un temps de há também o Dieu. tempo de Deus. Il y a aussi un temps Há de Dieu. também o tempo de Je Deus. suis allé plus loin. Je suis allé plus loin. Eu fui um pouco longe. Le temps de Dieu, O tempo de Deus c'est le temps de l'homme. é o tempo do homem. J'ai cherché une traduction plus proche de la version originale. Eu procurava uma tradução mais próxima ao original. Et le mot temps, A palavra tempo, le temps de Dieu, tempo de Deus, est souvent traduit du grec traduzido na par língua grega, kairos. é kairos. Certains théologiens disent Alguns teólogos que dizem c'est le temps de Dieu. que é o tempo de Deus. Kairos. O kairos, Kairos, le temps de Dieu. kairos é o tempo de Deus. Kairos, le temps de Dieu. Kairos, o tempo de Deus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alguém Est-ce que entende? je peux avancer? Eu posso Est-ce que je peux avançar? aller plus loin? Posso ir mais além? Kairos, le temps de Dieu. Kairos é o tempo de Mais Deus. qu'est-ce que signifie Kairos? Mas o que significa kairos? Kairos, Kairos c'est le temps fixé, é o tempo le fixado, temps défini, é o tempo definido, c'est le temps convenable. é o tempo convenado, Le temps convenable. é o tempo certo. Il y a d'autres définitions qui disent que c'est le temps de récolte. Há versões que dizem o tempo da colheita. C'est le temps fixé par Dieu par sa propre autorité. É o tempo fixado por Deus pela sua própria autoridade. Kairos Kairos n'est pas semblable à l'heure humaine. não é igual ao tempo humano. Kairos n'est pas semblable à l'horloge mondiale que nous voyons. Kairos não é igual ao relógio mundial que nós Kairos, c'est le vimos. temps de Dieu. Kairos é o tempo de Kairos, c'est Deus. le temps fixé par la propre autorité de Dieu. Kairos é o tempo fixado na própria autoridade de Deus. Aleluia. Alléluia. Aleluia. Alors, s'il y a un temps convenable, O tempo certo, c'est-à-dire, quer dizer, il y a aussi un temps inconvénient. existe também um tempo Inconvenable. inconvenável. Il y a aussi un temps qui n'est pas fixé de Dieu. Há também um tempo que não foi fixado por Il Deus. y a aussi un temps qui n'est pas défini par Dieu. Há um tempo que Deus não definiu. C'est ce que le théologien appelle Isso que os teólogos falam, chronos. Cronos. Grec, chronos. Na língua grega, Cronos. C'est un temps, n'importe quel temps. É qualquer tempo. Le temps d'une date. Qualquer tempo de uma data. Alors que Kairos, Kairos c'est le temps fixé par é Dieu. o tempo fixado por Deus. Chronos, Cronos c'est n'importe quel temps. é qualquer tempo. Chronos, c'est le temps des hommes. Cronos é o tempo dos homens. Dites-moi, qui a créé, maintenant la créé Quem criou o tempo, o relógio humano? Matthieu 24 heures, vous faisiez avec 24 Disseram que o dia é de 24 horas. La date, le calendrier, A data, janvier, février. N'est-ce pas cela? janeiro, fevereiro. N'est-ce pas cela vient d'une convention humaine? Non? Isso não vieram numa criação humana. Oui, cela vient d'une convention humaine. Mais le temps de Dieu O tempo de Deus ne vient pas d'une convention humaine. não é C'est le temps convenção fixé humana. par Dieu et lui É seul. o tempo fixado por Ele mesmo, Deus. Il y a quelque chose qui est arrivé dans la Bible. Há uma coisa na Bíblia Là où le Christ nous montre qu'il y a un temps de Dieu et il y a un temps de Dieu. onde Cristo nos mostra que há tempo humano e Allons também há tempo de Deus. dans Jean chapitre 7, verset 6. No livro do João, capítulo 7, versículo 6, diz a Bíblia: Il y avait un jour, havia dia, après cela, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée, parce que le Juif cherchait à le faire mourir. Or, la fête de Dieu, la fête des Juifs, la fête de Tabernacle était proche. Et ses frères lui dirent, pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. passando essas coisas, Jesus andava para Galileia porque não desejava percorrer a Judeia.
visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada de Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: deixa esse lugar e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Ok. 4. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. 5. Car ses frères non plus ne croyaient en lui. 6. Jésus leur dit. Écoutez la réponse de Jésus. Mon temps n'est pas encore venu. Escuta a resposta de Jesus: meu tempo ainda n'est pas não chegou. encore venu. Mais votre temps Mas o vosso sempre est toujours prêt. está presente. Alléluia. Aleluia. Jésus nous a montré clairement Jesus nos diz claramente que son temps que o tempo dele est différent du temps é des hommes. diferente do tempo dos homens. Alors que le temps des hommes a toujours été là. Então o tempo dos homens sempre Alors está que le aí. temps des hommes a toujours été O prêt. tempo dos homens sempre estão aí. Le temps de Dieu, O tempo de Deus souvent, ne vient pas à chaque moment. não vem a todo momento. Vient à un moment convenable. Há um momento certo. La solution que Dieu apportera dans ta vie A solução que Deus trará na tua vida viendra dans son temps convenable. virá no tempo certo. L'intervention de Dieu dans ta vie A intervenção de Deus na tua vida viendra dans un moment. virá no momento certo. Ah, imaginez-vous avec moi. Imagina comigo, Si Jésus disait, se Jesus dizia: bon, tu fais isso. vamos para a festa. La Bible dit A Bíblia diz: qu'il y avait des gens qui voulaient tuer Jésus. havia pessoas que queriam matá-lo. Mais Jésus Mas eu disse: meus irmãos, vocês podem ir. Meu tempo ainda não chegou. Se Jesus for com eles, c'est pas le temps divin. e Jesus se não respeitasse o tempo divino, Il allait faire tuer et lui et ses frères. ele ia matar tanto ele como seus irmãos. Lorsque tu ne respectes pas le temps divin, Quando você não respeita o tempo de Deus, tu passes outre. você está fora. Lorsque tu ne respectes pas le temps divin, Você não respeita o tempo tu vas divino. jouer toi Você pode morrer. et ceux qui sont à côté de E toi. todos que estão ao teu lado, Patience. seja paciente. Alléluia. Aleluia. Alléluia. Aleluia. Tempo. Tempo. Au verset 8, No versículo 8, il dit montez. Jésus dit montez. Jesus sobe. Vous à cette fête. Subi a outros à festa, vós outros à festa. Pour moi, je ne monte point. Eu, por enquanto, não Il soube, explique bien, il dit parce que mon temps n'est pas encore accompli. porque meu tempo ainda não está cumprido. Parce que mon temps n'est pas encore accompli. Porque meu tempo ainda não está cumprido. J'aime la version Semeur, la Bible Semeur. Eu gosto da versão semear, Il dit le moment n'est pas encore venu. que diz o momento ainda não chegou. Pour moi, en revanche. Pour moi, Para mim, en revanche, em troca, pour vous, para vós c'est toujours le temps. é sempre o tempo. Bien aimé, Bem amados, j'aimerais dire à quelqu'un eu quero de ne dizer para jamais se alguém: conformer au temps au temps de la terre. não se conforme ao tempo Conforme-toi humano. toujours au temps Se céleste. conforme sempre ao tempo Oh, divino. je dis à quelqu'un, règle ta montre au temps céleste. Olha sempre ao tempo celestial. Calibre ta montre au temps céleste. Coloca teu relógio no tempo celestial. Le temps céleste est différent de O ton tempo celestial é diferente dos homens. Le temps céleste est différent de ton O tempo celestial é diferente dos homens. La Bible dit ceci. A Bíblia diz o seguinte: Ils sont partis foram, et plus en bas au verset 30. versículo 30. Lorsque le temps est arrivé. E quando chegou a hora, La Bible dit qu'ils cherchèrent donc à se saisir de lui. C'est-à-dire quoi? Que Jésus est allé. quer dizer, Jesus foi. Lorsque le temps est arrivé. Quando chegou a hora, il est Jesus allé. foi. Et le peuple cherchait à l'arrêter, Mas o povo procurava à les saisir. pegá-lo. Mais la Bible dit A Bíblia diz: personne. ninguém. Personne ne mit la main sur lui. Ninguém
tocou nele. Parce que son heure n'était pas encore venue. Porque seu tempo ainda não tinha Je chegado. annonce quelque chose de prophétique clair. Non, non, c'est pas prophétique, c'est écrit dans la Bible. Está escrito na Bíblia. C'est du logos. É o Logos. Tant que ton temps n'est pas encore arrivé, Enquanto seu tempo ainda não chegou, personne ne peut te toucher. ninguém pode te tocar. Tant que ton temps n'est pas encore arrivé, Enquanto teu tempo ainda não chegou, personne ne peut te ôter la vie. ninguém pode tirar tua vida. Alléluia. Aleluia. 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 Puisque nous chrétiens, Porque nós nous ne cristãos, dépendons pas à l'horloge terrestre, nós não andamos de acordo com o relógio humano, mas com o relógio nous celestial. dépendons de l'église céleste. Nós dependemos do Nous dépendons relógio de celestial, do tempo celestial. Bem amado, C'est à toi d'ajuster ton é a agenda. você ajustar o teu relógio. C'est à toi d'ajuster ton agenda, l'agenda céleste. É para você ajustar a tua agenda com a agenda Ce celestial. n'est pas à Dieu d'ajuster son agenda à l'agenda de l'homme. Não é Deus ajustar a agenda dele com a agenda tua, não. Eu queria dezembro de fé. Bem amado, ajusta a tua agenda. Ajusta a tua agenda com a agenda de Deus. Não depende da tua agenda, não. Aleluia. Amém. Écoutez ceci. Escuta isso. Galates chapitre 4, verset 4. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Galates 4, verset 4. Gálatas 4, 4. La Bible dit, A Bíblia diz: mais lorsque les temps ont été accomplis, vindo pós o tempo, lorsque les temps ont été accomplis, vindo pós o tempo, Dieu a envoyé son Fils. vindo pós a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Alguém entende? Dieu a attendu que les temps soient accomplis Deus entendeu que o tempo se pour cumpriu qu'il puisse envoyer son Fils. para enviar o seu Filho. Laisse-moi te dire quelque chose de très Deixa-me te dizer uma coisa: La volonté de Dieu a vontade de Deus est liée à son temps. está ligada ao seu tempo. Ah, je vais l'améliorer. Le temps de Dieu O tempo de Deus est lié à la volonté de Dieu. está ligado à vontade de Lorsque c'est Deus. le temps convenable, É o tempo certo. même si on te met des décals, on te met des choses partout. Ainda que queira impedir Ah, você, même si on veut t'empêcher, ainda que queira impedir laisse-moi te você, dire, lorsque c'est le temps convenable, mas se é o tempo certo, c'est la volonté de Dieu qui é a vontade de Deus que vai se cumprir. Le problème avec nous, l'église, c'est O quoi? problema para nós, igreja, é o quê? Nous voulons plus que notre volonté s'accomplisse. Nós queremos a nossa vontade se cumprir. Oh, à une Não. volonté, A vontade, à une volonté, há uma vontade attachée à un temps. ligada ao tempo. Lorsque c'est ta volonté qui s'accomplit, Quando essa vontade se c'est-à-dire cumprir, que tu as voulu que cela s'accomplisse en ton temps. é quando Deus permitir que se cumprir no teu tempo Et non dans le temps de Dieu. e não no tempo de Deus. Alléluia. Aleluia, Alléluia. aleluia, Alléluia. aleluia. Ajuste ton agenda Ajusta a tua agenda dans le temps céleste. no tempo celestial. Pour finir, Para terminar, l'histoire que nous avons lue. o que nós lemos, Il y avait un canal de noces, havia uma festa em Caná da Galileia, une fête de mariage. era um casamento. La version française de la Bible ne montre pas clairement que c'était un mariage. Na versão francesa não mostra claramente que era o casamento. Mais la version anglaise de King James montre que c'était un mariage. Na versão inglesa, como português, mostra claramente que foi um casamento. La Bible dit qu'il est parti in the marriage, dans le mariage. A Bíblia diz que ele foi ao casamento. Je me imaginer, Jésus a que fait un mariage, a que fait. Eu quero pensar, Jesus foi ao casamento, uma festa. Attends, Jésus, en bina, en bina. Jesus vai dançar, vai beber? Imaginez-vous. Será? Imagina um pouco. Jésus a que fait la fête. Jesus foi à festa. Bien trabalhado a fait la fête. Ele vestiu bem, foi para a festa. E agora? Parce qu'il y a chrétien, mais Jésus. Jesus, Eu prenons ça. En bina. ele não vai dançar? J'aimerais bien être dans ces temps-là pour voir qu'est-ce que Eu j'ai gostaria de estar naquele tempo para ver o que Jesus faria. Alléluia.
Aleluia. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui se trompent. Muitos cristãos se enganam. Ils pensent que lorsqu'ils vont dans une fête, Jésus n'est pas là. Quando eles vão para a festa, Ils pensent que Jésus n'est pas là. acham que Jesus não está lá. Mais pourtant Jésus est là. Mas Jesus está lá. On comprend de la même manière que Jésus s'était comporté. Vamos nos comportar da mesma maneira que Jesus se comportou naquela On festa. comprend de la même manière que Jésus Comporta-te da mesma maneira que Jesus fez naquela festa. On comprend de la même manière que Jésus Comporta-te da mesma maneira que Jesus fez ali. Alléluia. Aleluia. N'est-ce pas que nous sommes des imitateurs du Christ? Não é que nós somos imitadores de Cristo? Alors si la Bible ne dit pas qu'est-ce que Jésus avait fait s'il n'avait pas A fait. Bíblia não diz claramente o que Jesus fez lá. Mais toi, si tu es convaincu Mas você está que Jésus convencido n'avait pas fait ça, que Jesus não fez isso? ne le fais pas. Não faça isso. Alléluia. Aleluia. Mais le plus important, c'est quoi? O mais importante é o quê? La Bible dit que Jésus a été invité. A Bíblia diz que Jesus foi convidado. Si ta Bible souligne un, Se na tua Bíblia marca ali, après ele chegou. à Jésus. Ah. Il a temporisé. Bon, il s'est mis. Il s'est assis. Ele sentou ali. Ok. Il s'est assis, ça c'est plus léger. Ele sentou assim. Il s'est assis. Ele sentou. Et Marie vient. Maria chega. Bata. Opa, Puis le Sili. acabou o vinho. Plein a fait des Acabou o vinho. vidés. Fait des Acabou. Parce que festa la acabou. fête était plus liée au vin. Naquela época a festa era mais ligada ao vinho. Était plus liée au vin. Era mais ligada ao vinho. Écoute la réponse de Jésus à sa mère. A resposta de Jesus à sua mãe. La Bible dit, A Bíblia diz. Jésus lui répondit, E Jesus respondeu. femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mulher, que tenho eu contigo? Mon heure n'est pas encore venue. Ainda não é chegada a minha hora. Mon heure n'est pas encore venue. Ainda não é chegada a minha Tu veux hora. que je fasse quoi? O que eu faço o quê? Tu m'as prié. Tu as prié. Tu orou. Tu as laissé ta requête. Tu as laissé ta requête. Tu deixou o seu pedido. Même si tu as laissé ta requête, Mesmo se você deixou o seu pedido, mon heure n'est pas encore venue. a minha hora ainda não chegou. Je ne peux rien faire. Eu não posso fazer nada. Église. Igreja, Même si tu as laissé ta requête, ainda que você deixou o seu pedido de ton oração, heure n'a pas encore sonné. enquanto o tempo ainda não soou, Tu ne peux rien faire. não pode fazer Tu ne nada. peux rien faire. Ele não pode fazer Ce nada. n'est pas pour rien que toi tu dois te fâcher contre Dieu. Não é por isso que você vai se irar Ce n'est pas contra pour rien Deus. que toi tu dois laisser la voix de Dieu. Não é por causa disso que você vai se desfazer de C'est tudo. que tu dois comprendre. Eu quero que você Que entenda. ce n'est pas encore l'heure Não convenable é ainda a hora. pour que Dieu agisse. Mais Marie n'a pas dit, n'a qu'à faire, n'a Bibi, n'a qu'à faire. Maria não disse, mas vou embora também, vou embora. Marie a dit, ah, d'accord. Après, on va, Ela disse tudo bem. La Bible dit quoi? A Bíblia diz, Marie ordonna. Maria ordenou. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous fera. Disse ao servente, fazer tudo o que ele vos disser. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Alguém está entendendo isso? Tu as prié Dieu, Você orou a Deus, tu t'as dit, c'est pas le moment. Deus te disse que ainda não é o tempo. Mais tu espères en toi qu'il fera. Você esperou um pouco sabendo o que ele vai C'est ça fazer. l'attitude que nous devons Essa é a adopter. atitude que nós devemos adotar. Bien-aimé, Bem amado, si tu pries à Dieu, se você ora a Deus, n'attends pas à l'automatique. não espera automático. Comme si ta main te regarde pas. Como se Deus vai acender alguma coisa ali. Não, não. Espère. Espera, espera, espera. Avec la foi. Espera com fé. Que la foi. A Bíblia diz a fé. La foi A fé est une ferme assurance é o firme fundamento de choses das coisas qu'on espère, que se esperam. mais qu'on ne croit pas. Maria espérait, Esperava elle avait de la foi, com fé. elle a dit, je Disait. sais qu'il fera quelque chose. Ele vai fazer alguma coisa. Bien-aimé, Bem amado, que les résultats de tes ennemis que o resultado dos inimigos ne fassent pas en sorte que não faça com tu enlèves ta foi. que você perca a fé. Aie toujours la foi en Dieu. Tenha sempre fé em Deus. En Dieu. Espera sempre em Deus. Pour aller vite,
Il dit à ses serviteurs, e diz aos servos: faites ce qu'il vous dira. faça o que ele vos disser. Donc faites ce qu'il vous dira, il y a deux choses. Duas coisas vai dizer: Écoutez-le, escuta ele obéissez à lui. e obedecei a ele. Lorsque le pasteur Patou me dit fais ceci, Quando o pastor Pato me disse faça je isso, l'écoute eu escuto et j'obéis à sa e voix. obedeço a voz dele. Retiens ceci, Église. Entendam isso, igreja. En question de temps, Em questão de tempo, il y a l'écoute de Dieu há o ouvir de et Deus l'obéissance à la voix de Dieu. e a obediência à voz de Deus. Amen, écoutez. Obéir à la voix de Dieu. Obedecer a voz de Deus En question de temps, em il y a questão de tempo, l'écoute há o ouvir et tu obéis. e o obedecer. Les serviteurs sont allés. Os servos foram. Et Jésus a dit, mon heure est venue. Já disse que a minha hora não veio ainda. Il dit, prenez ces vases d'eau, Pega essas talhas, prenez ces vases d'eau. enche essas talhas de Le água. vase d'eau, non, c'était des vases, oui, des vases de pierre. Formés en pierre, voilà, jarre de pierre. Il prenait ça, Tomar essas talhas, remplissez de l'eau, enchei de águas, remplissez. enchei de água. Lisons bien la Bible. Vamos ler bem a Bíblia. La Bible dit, or il y avait là 6 vases de pierre, Havia ali 6 talhas de pedra, faits en pierre, destinés aux purifications des Juifs. usadas para as purificações dos judeus. Ce n'était pas des vases destinés, Não eram talhas à mettre destinados quelque chose au c'est a colocar qualquer coisa para beber. C'était le vase destiné à la purification. Donc c'était Eram vasos, talhas destinadas à purificação dos judeus. bon, je crois bien que c'est comme le musulman font. Mais j'essaie un peu de chercher. Dans la tradition juive, Na tradução judeu, avant les repas, les juifs se purifiaient. era antes do almoço, Souvent, ils se lavaient le nez, ils se lavaient era le se nez. lavar as mãos, os pés. Donc c'est-à-dire quoi, yo, yo, se põe ma boca, se saia, Você vai lavar as mãos, outro também lava as mãos na mesma água. Imagine-toi, Imagina você, c'est ces vases-là que Jésus a utilisé. essas talhas vazias que Jesus usou. La leçon à tirer ici, c'est quoi? Qual lição tirar aqui? Au temps convenable, No tempo certo, Dieu utilisera tous les Deus moyens. vai usar todos os meios para te abençoar. Que ce soit bon ou mauvais, Não importa bom ou mal, il utilisera tous les vai moyens. usar todos os meios Pour ta faveur. para em teu favor. Il a utilisé le vase de Ele usou vaso de pedras pour changer l'eau en vin. para mudar água com vinho. Je continue pour vite finir. Para terminar, Lorsque l'heure est arrivée, quando chegou a hora, la Bible dit, a Bíblia disse, il a ordonné. ordenou. Il a dit, Jesus disse: remplissez d'eau ces vases. Remplissez d'eau ces vases. enchei de água essas talhas. Il a parlé, ils ont écouté Ele falou e eles ouviram et ils les remplirent jusqu'au bord. e eles as encheram totalmente. Bien-aimé, Bem amado, même si on t'avait prophétisé mesmo se foram profetizar que tu iras aux États-Unis, que você vai viajar para os Estados Unidos, si tu te retrouves à Kabeyaka Mwanga, que lá você vai encontrar Kabeya Kamonga, si c'est la volonté de Dieu, se é a vontade de Deus, c'est le chemin par lequel Dieu va prendre pour t'amener là-bas. é o caminho que Deus vai tomar para te levar até lá. Dieu va le prendre, il va le parachuter. Ah, tu n'as pas compris cela. Dieu va te prendre et te parachuter. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est-à-dire quoi? Il va utiliser des voies. Deus vai ajustar as coisas. Les gens ne s'attendaient pas qu'il allait utiliser des vases de purification pour changer leur As pessoas não entendiam, nem sabiam que ia utilizar o vaso de pedra. Ouais, tu ne sais pas que Dieu va passer par un président pour te bénir. Deus não vai passar por um presidente para te abençoar. Pourquoi? C'est le temps convenable. No tempo Dans les certo. temps convenables, il prend même le cœur de chef. Ele pode tocar no coração do Daniel chefe. 21, il prend le cœur de chef. O coração do chefe. Je ne le connais pas. Il
Eu não conheço, mas vou assinar. Vou assinar. Não conheço. Vou assinar. Alléluia. Aleluia. Lorsque tu écoutes et tu obéis. Quando você ouve e obedece, Je m'imagine, si c'était notre Congolais, entre parenthèses, entre nous, si c'était notre Congolais, oh, viens, on va tout, imagina podemos dizer, ó, pega uma água dessa água de chuva para transformar em vinho. N'est-ce pas? Não é isso? Não podemos fazer. Mas a Bíblia diz: eles ouviram e obedeceram. Escuta um gesto divino. Deus vai fazer coisas que os inimigos não verão. Deus vai fazer coisas que os inimigos não vão fazer. A Bíblia diz que eles encheram as talhas. Eles nem sabiam. Eles trouxeram. Tiraram agora e levaram ao mestre Sala. Escuta. Colocaram água e entregou ao mestre Sala para levar. Eles querem nos fazer beber água, mas Deus quer que nos bebamos água. Mas na festa tem que ser vinho. Quando obedecemos a Deus, Deus pode fazer qualquer coisa com seus meios a teu favor. Não tome conta do canal, dos meios pelo qual Deus possa, pelo qual Deus passa para fazer alguma coisa a teu favor. Quer dizer o quê? Você vai ver que mas quando vai levar o mestre Sala, você vai ver que se transforma em vinho. Quando vai levar água, mas o mestre Sala verá que é um vinho. J'ai pris que Dieu te shift. J'ai pris que Dieu te shift. J'ai pris que Dieu te shift. J'ai pris que Dieu te shift sans pourtant que tes ennemis voient. J'ai pris que Dieu te shift sans pourtant que tes ennemis voient. Deus vai olhar as coisas sem que teus inimigos vejam. C'est le geste divin. É o gesto humano. Deus traz cegueira aos teus inimigos. Ele pegou o vinho. O mestre Sala experimentou o vinho. Experimentou. Ele chamou a noiva. Você organizou a festa. Começou com o vinho menos melhor. Você guardou o melhor vinho. Outros nas festas eles oferecem um bom vinho. Eles se embriagam. Mas você deu um vinho mau. O mestre Sala não sabia o processo celestial. Quando o tempo certo chegou, ele queria servir o mau vinho, mas estava servindo a vinho. Deus vai te dar o melhor vinho. Quando você vai observar que é o bom vinho, c'est alors qu'il devient bon, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Même si ta bénédiction traîne là, c'est alors qu'il devient bon. Ainda que a tua bênção, irmão, então se tornará bom. Même si tu souffres avec le mauvais vin. Aí que fica menor. Lorsque le temps sera là, Quando chegará o tempo, Dieu te donnera le bon vin. Deus te dará o bom vinho. Fais un bon coup, fais un bon coup. On remet là, fais un bon coup. Você vai reclamar, esse vinho é bom.
Esse vinho é bom, esse vinho é bom. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. O mestre Sala foi e disse: jusqu'à présent, até agora, tu as gardé le bon vin. você guardou um bom vinho. Bien aimé, la fin d'une chose vaut mieux que Bem son amado, commencement. o fim das coisas é melhor do que o seu princípio. À cette fête-là, Aquela festa, la fin de la fête o final dessa festa était mieux que le commencement de la foi bem fête. melhor do que o princípio. Je prie Dieu ce soir, Eu ce vou a matin. Deus esta manhã. Je déclare, on a vu le quelqu'un ce matin. Eu declaro nessa Que Dieu manhã sort de son stock le bon vin qu'il a réservé pour toi, que Deus muda as afin que ton circunstâncias. décembre soit meilleur que le janvier. As coisas serão ruins. Tu n'as pas bien compris. Je prie Dieu ce matin, Eu oro a Deus nessa manhã. afin qu'il sorte de son stock. Il sort de son stock, ce stock. Para que tira do estoque Le bon vin o melhor qui vinho a traîné, que ele criou, qui est fini, que é qui finito est devenu parfait. e que tornou perfeito. Porque quando você experimentar, você vai testemunhar a bondade de Deus. Você vai testemunhar a bondade de Deus. Vai testemunhar o bem de Deus. Nessa manhã. Qu'il y ait un zombon le soir dans ta vie. Dieu est Dieu de zombon le soir. Ah, mais tu avais dit zombon le soir. Ah, papa, il dit que ma tépide, ma tépide a quitté. J'aime vous ces aladis. J'aime vous ces aladis. Aqui há outro vinho. Jésus est plus que vita. Jesus é mais. Jesus é mais. Jesus é mais. Pour que la fin soit mieux que son commencement. Para que o fim seja melhor do que o seu princípio, Apprends à calibrer, à ajuster tem que ajustar ton temps, o ton temps céleste. tempo ao tempo celestial. Deux, apprends à inviter Dieu dans ta vie. Antes de convidar Jesus na tua vida, La fête a changé de structure. La fête a a changé. festa mudou a estrutura. Puisque Jésus était invité. Porque Jesus foi La convidado. troisième chose, A terceira coisa toujours la foi de Dieu sans é sempre réclamer. fé em Deus. La quatrième chose, A quarta coisa, obéir à la voix de Dieu. obedecer à voz de Alors Deus. que tu diras, Então dirás, que mieux vaut la fin d'une chose. vale mais o fim do que o princípio. C'est alors que tu diras, Então tu dirás, mieux vaut melhor décembre é o mês de dezembro, que janvier. que é o mês de Je janeiro. déclare par le nom de Eu Jésus declaro em nome de Jesus que la fin de cette semaine soit une semaine que o glorieuse. final dessa semana, declaro em nome de Jesus, Que la fin de ce mois soit une fin o glorieuse. final desse mês seja glorioso para você. Que la fin de cette année, Que o fim desse ano que tu dises réellement oui. seja melhor Et na pour tua la vida. fin de cette année, que son commencement, puisque Dieu t'a donné le bon vin, que Deus le te Seigneur deu um bom vinho. que le Seigneur vous bénisse. Que o teu fim seja melhor. Deus te abençoe. Glória a Deus. Amém, amém, Aplaudimos ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Eu levo mais tua vida do Sandeiro. Levanta-te onde estás. É o meu Sandeiro para não. Agora está lição Sandeiro. Comece a apresentar ao Senhor. A guerra no cemitério. O ano ainda não terminou. É importante que Deus sempre é capaz de mudar. Comece a glorificar a Deus por essa data. Comece a dizer obrigado ao Senhor. Comece a exaltar ao nome dele. Aleluia. Oremos. Senhor,